Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. E hoje nós vamos trazer para vocês um tema que já foi bastante solicitado, já estava na nossa lista há algum tempo e hoje eu resolvi então apresentar, que é um caso a respeito da fera ou da besta de Gévaudan, hoje também muito chamado de Gévaudan, que é como é escrito na verdade, a gente entende assim em português. O meu francês não é bom, então vocês me perdoem, gente, se alguma palavra também sair errada, mas Gévaudan eu pesquisei e é assim que se pronuncia, pelo menos foi o que eu entendi. Então é o caso de um animal que até hoje é bastante indefinido, muita gente achava que era um lobo, outras pessoas achavam que era um lobisomem, algum tipo de hiena com alguma mistura de outro animal, alguma mutação genética. Até hoje, esse caso ele é bastante intrigante e ele dizimou bastante pessoas também na França há alguns anos atrás. E eu vou comentar sobre esse caso para vocês. Se vocês gostarem, gente, por favor, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui no canal, maratonem as nossas playlists, porque assim vocês vão ajudar bastante a gente a continuar o nosso trabalho. Quero também fazer um convite para quem gosta de histórias de castelos assombrados e não assombrados. Eu peço que conheçam o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. A besta de Gévaudan, também conhecida como Lycopardos parnetopagos, é o nome histórico atribuído a uma espécie indefinida de lobo cinzento, um tipo de cão-lobo ou até mesmo uma hiena que jamais tinha sido vista. Essa criatura, gente, ela espalhou terror pela antiga província de Gévaudan, que hoje ela faz parte do departamento de Lozère e também de uma porção do Alto Loire, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela fica situada nas montanhas de Marguerite, no centro-sul do Reino da França, e os ataques eles ocorreram entre os anos de 1764 a 1767, algumas datas também divergem, dizem que é um pouquinho mais cedo do que isso, e que também terminaram um pouco mais tarde, mas que essa história teria sido abafada pela quantidade que o rei estava tendo na época. No início disso tudo, esses ataques que cobriam uma área de 90 por 80 quilômetros, eles eram atribuídos a uma criatura ou até mesmo um grupo de animais que, segundo relatos da época, apresentavam dentes muito grandes e uma cauda bastante diferente também do que qualquer outro animal já visto. Ali era uma região onde tinham muitos lobos, então os camponeses que moravam naquela região já eram, digamos assim, bastante conhecidos dos lobos, né? Alguns atacavam, outros não atacavam tanto assim, mas já era uma espécie bastante conhecida, então havia uma forma meio que indireta de saber lidar com eles. Agora, essa criatura que fez o primeiro ataque era algo jamais visto, tá? E eu, até onde eu consegui entender dessa história, para mim, até hoje, realmente não dá para dizer que tipo de animal era aquele, se era uma mutação genética, se era um animal que talvez não tinha sido descoberto, catalogado ainda, porque nós estamos falando da França do século XVIII, então muitas pessoas perderam a vida por um animal que até hoje é bastante estudado. A forma dessa criatura atacar era geralmente pela cabeça e geralmente pelo pescoço também, e a vítima não tinha nenhuma chance porque era um animal extremamente grande. Alguns chegaram a dizer que ela media cerca de 2 metros a 3 de comprimento e que os dentes que ela possuía eram coisas assim que nem um lobo dos maiores possuía, era uma coisa assim que não dá para explicar. Pouquíssimas pessoas conseguiram se livrar desses ataques, a maioria eram mulheres e até mesmo crianças também passaram por isso. Então quem conseguiu sobreviver
contou a mesma história e contou que esse animal tinha a mesma aparência, mas todo mundo ali na época da França acreditava que era um lobo muito grande, que eles iam conseguir caçadores para caçar aquele animal, que seria abatido facilmente, mas não foi assim que aconteceu e chegou um ponto onde as pessoas realmente acreditavam que era um lobisomem. O reino da França empregou vastos recursos humanos e financeiros para perseguir essa criatura, mobilizando nobres, soldados, civis e diversos caçadores reais, porque a situação estava muito crítica. O rei ele estava totalmente apavorado, não só pela questão das mortes, mas também pela questão dos impostos, porque simplesmente os trabalhadores eles não queriam mais sair de casa, porque era justamente no caminho da lavoura deles, ou até mesmo na própria lavoura, era onde isso tudo acontecia. Essa criatura chegava sem fazer praticamente nenhum barulho, e eles estavam morrendo de medo, não queriam sair de casa, e se eles não produzissem, gente, eles também não poderiam doar, né, os seus impostos, doar, digamos assim, né, dar literalmente de forma exigida pelo reino os seus impostos. Então o rei também estava preocupado pelas duas situações, pelos ataques, pelas vidas perdidas que ele também estava sendo cobrado por outros reinos, que achava que ele era um rei incompetente por não conseguir cumprir uma simples tarefa. Eles achavam, né, que era uma simples tarefa de derrotar um lobo, quando na verdade a criatura era muito mais grandiosa do que um lobo cinzento, do que qualquer outra criatura já vista na época. Um estudo realizado em 1987, já no século XX, vê que as pessoas ainda continuam a investigar esse tipo de coisa. Muitos historiadores eles vão atrás desses documentos para tentar entender o que aconteceu na época. Então, no ano de 1987, teve uma estimativa que houve cerca de 200 ataques dessa criatura, resultando em 113 falecimentos e 49 pessoas feridas, contando com crianças também. E uma coisa também, gente, 98% dessas pessoas que faleceram, elas serviram também como fonte de alimento para essa criatura. Então, ela não atacava simplesmente por atacar, mas ela também usava esse tipo de ataque ao ser humano como uma forma de alimento. E na época não foi visto que outros animais teriam sido atacados da mesma forma, e sim o ser humano. Então, na verdade, o prêmio dele, o ataque principal dessa criatura era o ser humano. Por que que ele fazia dessa forma? Talvez a gente nunca vai saber. Outras fontes também falam que cerca de 30 pessoas, não se sabe como, conseguiram se salvar, e não os 49 que foi pesquisado na outra fonte, mas foi entre 30 pessoas e 49, porque no final a quantidade já era tanta que provavelmente teve alguma confusão de uma fonte para outra. Então é de 30 a 49 pessoas que foram atacadas, porém sobreviveram. De acordo com relatos da época, esse animal ele tinha uma pele avermelhada e exalava um odor insuportável. Ele pegava as suas vítimas literalmente na parte frontal e nunca de costas, né? Então, quando a pessoa estava de costas para ele, ele dava a volta, ficava de frente para poder então fazer esse tipo de ataque na parte sempre frontal e nunca pelas costas. Em 1764, né, voltando então ao século XVIII, uma jovem chamada Jeanne Boulet, de 14 anos, ela foi surpreendida por essa fera na floresta de Meursault, que era próxima a Longone, na França também, sempre na França, tá, gente? Muitas vezes aconteciam ataques na fronteira da França com outros países, mas sempre foi a França o principal alvo. Embora muito ferida, a Jeanne ela descreveu a criatura como sendo do tamanho de um bezerro, que ela possuía um peito muito largo, um pescoço forte e que ela tinha as orelhas eretas, um focinho também semelhante à de um galgo e a boca escura com 2 dentes laterais extremamente gigantescos e pontiagudos, e que ela também notou uma cauda com franjas e uma faixa branca que ia do topo da cabeça até o final da cauda. Ela também falou que ela movia-se com grandes saltos, como se ela pulasse de um lado para o outro, não propriamente que ela corresse, mas que o salto que ela dava era muito grande, e foi assim que a Jeanne também foi atacada. Ela só conseguiu sobreviver
por causa de búfalos que estavam na região e de certa forma também quiseram atacar essa criatura e assim ela conseguiu fugir, mesmo muito machucada, mas ela conseguiu sobreviver e deu o seu relato que hoje fica nos registros oficiais a respeito da fera de Gévaudan. A região de Gévaudan ela sempre enfrentou bastante medo por causa dos lobos, porque eles lidavam com muitos rebanhos e é lógico que muitos dos rebanhos também foram abatidos, mas essa criatura agia de uma forma diferente. Diversas caçadas foram organizadas na região para poder capturar essa criatura. Muitas vezes elas eram lideradas por nobres locais, como foi o caso do Marquês de Abcher e também do Conde de Moranrias, mas todos os dois tiveram simplesmente um fracasso ao invés de um êxito e muitos homens deles também perderam a vida nessa tentativa, nessa caçada, que eles no fundo acreditavam que a população estava aumentando para não pagar os impostos, quando na verdade quem teve a oportunidade de ver garantiu que a população estava correta. Era um animal extremamente gigantesco, assustador e totalmente desconhecido até então. As notícias dos ataques chegavam cada vez mais até a corte em Paris, que nessa época era o rei Luís XV. Ele estava sendo pressionado pelas demandas urgentes dos camponeses e ele decidiu oferecer uma recompensa de 6.000 libras a quem desse fim a essa besta fera, mesmo estando ocupado com a guerra nas colônias da América contra a Inglaterra, mas ele tinha esse pepino na mão que era bem grande para ele resolver, mais o fato da guerra também. Então foi uma situação que o rei Luís XV enfrentou e que deu muito trabalho para ele, porque ele estava sendo cobrado das duas formas, tanto da forma política como da forma das pessoas que estavam falecendo durante o reinado dele. Muita gente criticou a postura dele, achando que ele jamais iria conseguir vencer essa fera e, de certa forma, ele jamais venceu porque outros relatos também apareceram depois de uma caçada supostamente com êxito e vocês já vão entender por que eu digo isso. Em 21 de setembro de 1765, um grande animal foi capturado, identificado como a besta pelo senhor Antoine de Balter Marquês. Este animal ele pesava cerca de 64 quilos e mais ou menos 1,83 m de comprimento, e ele foi apelidado de Le Loup de Chasses. Não sei por que esse apelido, tá? Não consegui entender muito bem, não fui muito também à procura do significado dele, então se você souber também deixa aqui para mim nos comentários, que eu fiquei bastante curiosa. Agora lendo para vocês o nome, a curiosidade bateu mesmo, mas em cada região que ele ia, ele tinha um nome. Ele também ficou conhecido como loup-garou, porque as pessoas achavam que na verdade não era lobo coisa nenhuma, não era hiena coisa nenhuma, até porque não era um habitat natural para uma hiena que vivia na região da África. Mas é claro que ela poderia ter sido levada para a França, né, em outro momento, algum caçador que deixou ela escapar, mas mesmo assim não era uma hiena, ela era muito maior, mas ela era parecida com uma hiena, mas até então que se sabe que ela não tinha nenhum parentesco com esse animal. Antoine oficialmente declarou o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, abre aspas, atestamos por meio deste relatório assinado que nunca encontramos um lobo de tamanho tão impressionante como este, o que nos leva a acreditar que pode ser a temível criatura responsável por tantos ataques, fecha aspas. Só que esse animal, gente, ele foi empalhado e ele foi enviado a Versalhes, aonde o Antoine foi recebido como herói e recompensado com uma soma generosa de dinheiro, além de títulos e honraria, mas pelo que se sabe na época, as testemunhas não concordaram. Quem sobreviveu ao ataque dessa besta fera disse que não era aquele animal, e o rei ficou bastante na dúvida também, mas como esse homem conseguiu caçar e era um lobo extremamente grande, ele resolveu pagar, então, aquilo que ele disse que ia pagar, que era 6.000 libras, mas ele também ficou, segundo relatos, com uma pulga misteriosa atrás da orelha, porque várias pessoas que sobreviveram falaram que não era nem parecido com aquele tipo de animal. No entanto, no dia 2 de dezembro daquele mesmo ano, surgiram novos relatos de novos ataques, deixando 2 crianças gravemente feridas, mas elas sobreviveram, e outros incidentes continuaram sendo reportados porque muitas pessoas se trancavam em casa
ficavam espiando pela janela para tentar ver esse lobo, até mesmo para tentar acertar essa criatura. E segundo o que é contado, o medo foi tão grande que nenhum disparo conseguiu ser dado, que o animal era extremamente grande mesmo, e as pessoas só temiam aquela criatura, e o que eles podiam fazer no máximo era ficar em total silêncio dentro de casa, para que essa criatura então não percebesse que estava sendo observada, tamanho terror que essas pessoas tiveram, aquele sentimento de terror que elas tiveram na época. A captura dessa segunda criatura, que aparentemente pôs fim aos ataques, ela é atribuída a um caçador chamado Jean Chastel. Só que esse Jean Chastel, ele já tinha uma fama de ser um bom caçador, mas só que algumas pessoas também não confiavam nele. E a captura dessa criatura por ele, na verdade, foi bem complicada, porque quando ela foi encaminhada para Versalhes, para o rei verificar, ela já estava bastante deteriorada. Então algumas pessoas falaram que já era um animal que tinha sido abatido por ele a um tempo muito anterior do que aquele que ele estava dizendo, e que não era a criatura que todo mundo acreditava, até porque estava bem difícil já a identificação. Mas ele falou que foi um ataque muito feroz, que ele também ficou machucado, e realmente ele teria ficado mesmo, mas ele também queria recompensa, e vocês sabem, né? Muitas pessoas por dinheiro acabam forjando a própria morte. Imagina um caso assim. Outras pessoas também levaram restos de outras criaturas que já haviam falecido muito tempo antes, até mesmo de um bezerro. Tiveram a coragem de levar para dizer que era fera, mas logo já foi descartado, e muita gente foi presa na época também. Dizem que enquanto o Jean ele aguardava com o seu grupo de caça e também sempre fazendo orações, a criatura apareceu, mas observou primeiro o Jean para depois simplesmente ir embora e não atacá-lo. Então muita gente também acha que ele estava mentindo por isso. Porém, tem uma coisa muito curiosa na versão do Jean. Ele pediu para a população local e até mesmo para o rei Luís XV, que eu não sei se atendeu o pedido dele, que todo objeto de prata fosse entregado para ele, para que então o Jean e a sua equipe pudessem transformar aquela prata, derreter aquela prata e fazer balas de prata, porque para ele era um lobisomem e não era uma hiena. Quando esse animal não atacou o Jean, ele acreditou que de uma certa forma ela teria o reconhecido, e que talvez ele pudesse ser um homem conhecido da região, mas ainda tendo um pingo de consciência talvez humana ou semi-humana, ele resolveu não fazer esse ataque. Então o que ele fez? Ele conseguiu muita prata, conseguiu fazer muitas balas de prata, e ele pediu que um sacerdote fizesse então uma espécie de bênção, que só assim aquele animal poderia ser caçado. E assim também, uma coisa que ficou muito na dúvida é que essa criatura que o Jean ele conseguiu caçar pesava apenas 58 quilos, então não condizia com o peso muitas vezes que as pessoas falavam que esse animal poderia ter, porque significava que ele não era tão grande como as vítimas disseram. Então não dava para observar muita coisa, apenas que os dentes dessa criatura realmente eram gigantescos, mas como ele já estava bastante deteriorado, com as balas de prata ainda nessa criatura, muita gente ficou na dúvida, muita gente acreditou, e o rei novamente pagou aquela quantia em dinheiro, mas ele ficou com bastante medo também de estar pagando novamente por uma causa que na verdade não estava sendo resolvida, e muitos farsantes também procuravam o rei para conseguir, né, a sua moeda de ouro, e a maioria obviamente terminou preso e ficou nos calabouços por muitos anos. Para o Jean, esse animal ele não era nada de diferente de um loup-garou, que na verdade significa lobisomem. Então, para ele tinha acertado um lobisomem, mas também não deu tempo, ou essa criatura não pôde se transformar na forma humana. Foi aonde ele também explicou que a decomposição dele também teria sido mais rápida por causa das balas de prata. Em outubro de 2009, o canal History ele exibiu um documentário a respeito dessa besta. E nesse documentário, gente, foi colocado que, na verdade, essa besta fera era um animal exótico, na forma de uma hiena asiática, uma espécie de pelos compridos, agora já extinta na Europa, mas que realmente teria existido e não teria sido tão bem catalogada, mas muita gente ainda duvida e acredita que era uma espécie talvez até mesmo que única, que ela tinha sofrido algum tipo de mutação, por algum motivo também desconhecido, e por isso ela era daquele tamanho.
A criatura, ela foi abatida e empalhada pelo Jan, né, mesmo não estando completa, mas ela foi conhecida como a besta de Gévaudan. Foi essa mesma que o rei, então, no final, acabou considerando, porque depois disso os ataques se cessaram. Tiveram outros ataques também, mas foram atribuídos a lobos e não a essa espécie. Muita gente quis trazer essa história toda de novo para ver se o rei liberava aquela quantia também em dinheiro, mas ele não liberou mais, ele considerou então aquela criatura do Jan, já com estado de decomposição bastante avançado, como realmente a besta que atacava as pessoas, mesmo aqueles sobreviventes que duvidavam, apesar dos dentes, tá? Então, pelos dentes eles ficavam na dúvida, mas pelo tamanho eles acreditavam que não era aquela criatura, mas mesmo assim ela foi empalhada e até hoje ela continua assim. A criatura ela foi então para o rei abatida e empalhada, ficou conhecida, batizada realmente como a besta de Gévaudan, e ela foi enviada para Versalhes como prova dos esforços bem-sucedidos de captura, e algumas fontes falam que ela está num museu na França, mas outras fontes já falam que não, que aquela que está nos museus, na verdade, é uma réplica do que seria pelos relatos, e tem outras fontes que falam também que não, que na verdade é a verdadeira, mas que ela teve ali uma espécie de reconstrução quando ela foi empalhada, uma reconstrução das partes que já estavam faltando. Então ficou uma coisa um pouco duvidosa, porque uma fonte diz uma coisa, outra fonte diz outra, tá? Mas para mim, na verdade, na minha opinião, essa criatura ela foi empalhada, talvez somente com os restos, e com o tempo foi se perdendo, porque nenhum historiador ele alega realmente que aquela criatura que está no museu em Versalhes seja a verdadeira besta de Gévaudan. Então, assim, gente, é uma história bastante complicada de contar, porque se eu passar os detalhes, o vídeo não vai pro ar, mas as pessoas que faleceram ficaram, assim, de uma forma que assustava até mesmo os mais experientes caçadores. E todos eles falaram que um lobo não teria a condição de deixar uma pessoa como foi deixada. E olha que o ataque de um lobo também é feroz. Mas eles ficaram assim totalmente estarrecidos da forma como essas pessoas ficaram. A maioria delas eram mulheres de cerca de 20 até mais ou menos os seus 36 anos. Era uma criatura que não atacou tantos homens assim, mas as mulheres eram as principais vítimas, porque talvez a gente nunca vai saber. Então essa foi a história, tá, da besta de Gévaudan que vocês tanto me pediram. Tentei resumir ao máximo, porque senão fica um vídeo muito pesado e a gente já sofreu algumas represárias aqui no canal por causa das descrições muito detalhadas, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Compartilhe também com as pessoas que vocês sabem, que gostam desse tipo de conteúdo. Se puderem também adquirir o nosso e-book, também estará nos ajudando bastante, também ajudando bastante o nosso filho Gael, que é autista grau 3, tá bom, gente? Um beijo bem grande para cada um e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!